Obrigado pelo convite. A questão não é tão simples de ser respondida, embora seja fácil de ser formulada. Por que estudar filosofia do direito? Me permitam dar um tom informal à apresentação e começar com um episódio que me foi relatado por um amigo. Na época ele era um professor universitário que foi encaminhado pela CAPES para examinar, enfim, o andamento do mestrado em Direito na Universidade de Santa Catarina. E lá se reuniu com os alunos e nessa reunião, ele que tinha sido, ele próprio, meu aluno, em Filosofia do Direito, reparando que no currículo havia a disciplina, ele se dirigiu aos alunos e perguntou: e essa disciplina, Filosofia do Direito, por que estudar isso? Para que serve isso? Os alunos começaram a dar explicações que são usuais. Não, a filosofia do direito é muito importante porque ela nos dá uma noção geral do saber humano, permite enquadrar o direito dentro de um campo maior, permite uma observação crítica, etc. Ele, no entanto, apenas para espicaçar, né, insistiu em perguntar, mas eu não estou satisfeito. Afinal, por que vocês estudam filosofia do direito? Naquela ocasião, eu era o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E uma aluna virou-se para ele, um pouco exasperada, e disse: olha, serve pelo menos para alguém tornar-se o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Eu não sei se esse é um motivo para estudar filosofia do direito, mas foi o motivo que apareceu naquele momento. E a pergunta tem a sua razão de ser, a resposta tem a sua razão de ser, até porque a filosofia do direito não é alguma coisa que faça parte de todos os currículos de direito. Muitos jamais estudaram filosofia do direito. Ela realmente não é uma disciplina jurídica, ela é uma disciplina que pertence a outros ramos do saber humano. E aqui começam talvez as diferenças e as interrogações. Uma questão importante nesse sentido está no fato de que, quando nós estudamos direito, nós estamos particularmente interessados em fórmulas de conhecimento que nos ajudem a resolver problemas. Quem estuda do direito se contrapõe a problemas, eventualmente cria até algumas dificuldades na própria busca dos problemas, mas as fórmulas de aprendizado jurídico são fórmulas que nos ensinam a resolver problemas. Para resolver problema, nós temos que ter pontos de partida que nos ajudem a entender os problemas e oferecer-lhes uma solução. Nós sabemos que as questões humanas envolvem premissas, essas premissas são postas de uma forma de tal maneira que as soluções possam surgir. Isto é, quem estuda direito tem que se habituar a tomar decisões, implementar decisões, criar condições para tomar decisões. E isso exige premissas, pontos de partida. Se nós não tivermos um ponto de partida, por exemplo, como a lei, vai ser difícil resolver uma questão, vai ser difícil tomar uma decisão. Mas é possível fazê-lo também ainda que lei não existisse. E daí nós vamos procurar alguma premissa, nem que seja estabelecer um acordo, mediante contrato, seja o que for. E ainda que eu não tivesse contrato, em algum ponto da tradição, do conhecimento, nós iríamos procurar alguma premissa que nos servisse como base para uma tomada de decisão. Quem estuda direito está acostumado a pensar a partir desses pontos de partida que nos permitem tomar decisões. O estudo do direito não se resume a isso, mas ele é basicamente isto. E onde é que entra a filosofia do direito num estudo como este? Ela entra de uma forma paradoxal, porque, de certa maneira, estudar filosofia do direito significa exatamente pôr em questão aquilo que para o estudioso do direito é essencial como ponto de partida. Quem estuda a filosofia do direito põe em questão os pontos de partida para a tomada de decisão
tecnicamente disciplinada pelo direito e tecnicamente aprendida pelo estudioso do direito. Mas por que fazer isso? Por que pôr em questão a lei? Por que pôr em questão o ponto de partida, o dogma? Por que pôr em questão um modo de pensar voltado para decisões? Por que pôr em questão as decisões, não no sentido de saber se elas resolvem ou não resolvem, mas simplesmente por pôr em questão? Parece um estudo que não tem uma propriedade muito clara em termos de utilidade. Daí a pergunta do meu colega e a resposta impertinente da aluna: estuda-se filosofia do direito para quê? Para alguém se tornar alguma coisa? A resposta não é satisfatória, mas a pergunta acaba sendo pertinente. Por que nós estudamos filosofia do direito? Talvez porque o direito, que é a disciplina que a todos que me ouvem aqui está, se não no coração, pelo menos no seu dia a dia, no contato de todo dia, a filosofia do direito aparece muitas vezes espontaneamente, sem que a gente perceba. São fórmulas de questionamento, questões que nós nos propomos, que às vezes, sem pensar que nós estamos dentro deste terreno filosófico, aparecem e nós formulamos. Eu vou lhes dar um exemplo com toda a informalidade. Há alguns anos atrás, eu me lembro de chegar em minha casa e receber a notícia de que minha filha, que tinha na época 18 anos, tinha se dirigido a algum lugar, estacionado o carro na frente de uma garagem, uma porta, uma casa, não? Desceu rapidamente para buscar alguma coisa na esquina e voltou. Quando ela voltou, o carro estava todo riscado. Ela olhou, procurando quem poderia ter riscado. Havia um moleque pendurado no muro da casa, né, com um sorrisinho denunciador, não? Enfim, ela chegou em casa desesperada, porque tinha o carro todo riscado, e contou para a mãe, que é bacharel em Direito, ela não, mas aí disse para a mãe: o que eu faço? A mãe imediatamente falou: vamos procurar um advogado. Conversou comigo, que sou advogado, obviamente, e eu disse a ela: olha, acho que não é o caso. Não vale a pena. Não vale a pena movimentar toda a justiça por causa disso. Não? Minha mulher, bacharel em Direito, virou-se para mim e falou assim: casa de ferreiro, espeto de pau, não adianta conversar em casa. Não? Afinal de contas, por que você não quer que ela procure, enfim, a justiça para receber o que é direito? Afinal, o carro foi riscado. Porque não vale a pena, não adianta. Não? E ela insistiu: mas afinal, não é direito? Eu falei: direito é, direito dela até se ver ressarcida, mas não vale a pena. Ela falou: afinal, o que você ensina numa faculdade? Não é direito? Você está desestimulando a sua própria filha? Afinal, existe ou não existe esse negócio que você chama de direito? Eu vou procurar um amigo nosso que é advogado, e lá foi ela procurar, e recebeu a mesma resposta, não? Inclusive com um acréscimo: seu marido está tão mal de vida que não pode pagar o conserto. Não? Com isso, ela ficou mais desesperada ainda e voltou para casa dizendo: olha, vocês todos advogados, ele é bacharel em Direito, mas não advoga, vocês todos advogados não trabalham com esse negócio chamado direito, mas nem sabem o que é isso, até porque não acreditam nisso. A reação dela, uma pessoa que tinha estudado Direito, estudou Direito, ela não exercia a profissão, mas era, enfim, trabalhava no Tribunal de Contas da União, em área jurídica, não exercia a profissão como advogado. Esse tipo de reação mostra alguma coisa que tem particularmente a ver com a filosofia do direito. E foi o que eu disse com toda cautela, afinal não era uma aluna, era minha mulher, não? E foi o que eu disse com toda cautela a ela. Eu falei assim: olha, ao contrário do que você pensa, é exatamente isso que eu ensino. A questão que você está propondo, sem propor, é a questão que o filósofo do direito propõe a quem estuda o direito e a quem exercita o direito.
No fundo, aquilo que deixa você exasperada é a pergunta, afinal, o que é isso que você ensina? O que é o direito? Existe isso? E ela dizia, isso nem existe. Essa é a questão. Existe direito? Existe isto? Essa é uma questão que vem desde tempos imemoriais, em várias culturas, e que costuma ser chamada oficialmente de a questão da justiça. Se a questão da justiça é uma questão de direito, é uma longa conversa, mas a questão da justiça é provavelmente a grande questão do direito. E como grande questão do direito, é uma daquelas questões que o direito, como tem que tomar decisões, dificilmente aflora. Não que a gente não invoque ao final das nossas petições, às vezes consciente, provavelmente, na maior parte das vezes, sem prestar atenção e até inconscientemente, todo mundo coloca como é de direito ou pede justiça. Justiça é alguma coisa que nós pedimos sempre. Como advogados, nós pedimos justiça. Como juízes, nós fazemos justiça. Como legisladores, nós procuramos justiça. Provavelmente porque a justiça esteja aí em toda parte, a gente raras vezes presta atenção nela. E esse é um tema que a filosofia do direito trata dele com muito carinho. É o tipo de questão que se põe no estudo do direito apenas por quem está interessado em formular problemas onde problemas não deveria haver. Nós, como profissionais do direito, somos obrigados a partir nos nossos estudos, nas nossas petições, nos nossos trabalhos, de certas premissas que nós não podemos trocar. Premissas que são postas e que nós não podemos abandonar. Ninguém pode estudar nenhum tema sem pelo menos buscar na lei alguma resposta. A lei é, na nossa cabeça, um ponto de partida. Pois bem, quando nós pensamos em justiça, esse ponto de partida pode ser questionado e pode ser largamente questionado. E quantas vezes nós não fazemos isso? Por que a lei? Por que eu tenho que partir da lei? Por que não de um sentimento geral de justiça, quando a lei ostensivamente fere esse sentimento, isto é, atinge o nosso coração e nos faz fazer a pergunta, mas isso é um absurdo. E quantas vezes, em função dessa pergunta, nós não somos capazes de trazer um outro tipo de resposta? Não é a primeira, nem será a última vez que qualquer um de vocês poderá exemplificar com casos acontecidos na nossa jurisprudência. Casos elementares que mostram que nem sempre nós nos sentimos autorizados a partir de um dogma como é a menção à legalidade, o respeito à lei e à Constituição. Me lembro sempre de um caso paradigmático onde esse tema da justiça e, portanto, o tema da filosofia aparece. Há muitos anos atrás, a construção jurisprudencial, certamente a partir de uma primeira decisão de algum juiz, a respeito da despedida da mulher grávida. Sabido que em tempos passados, onde a despedida era possível, ninguém respeitava o fato da mulher estar ou não estar grávida. Não havia, como há hoje na legislação, todos os cuidados que nós conhecemos. Mas em algum tempo, em algum momento, embora a lei autorizasse a despedida, algum juiz, em nome não se sabe do que, mas talvez desse sentimento de justiça, deve ter dito, dane-se a lei, isso não pode continuar e não é assim que eu vou fazer. O que é que nos move, às vezes, a romper com esses pontos de partida que nós tomamos como obrigatórios? Não se pode dar uma decisão, nem pedir alguma coisa contra a legem, não se pode violar a Constituição e, no entanto, às vezes nós violamos a Constituição e violamos a lei, não com o espírito de estar cometendo uma infração, mas muitas vezes com o espírito de estar realizando algo que seja maior.